3, 2, 1 e... Fala galera do canal de estudos, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui para trazer a segunda aula de dilatação superficial e volumétrica. Como na primeira aula eu trouxe sobre variação ou dilatação superficial, nessa daqui eu vou frisar sobre a dilatação volumétrica, tá certo? Se você não viu a última aula, saiu às 10 horas de hoje, então vai ver lá, porque lá eu dou uma contextualizada bem grande no assunto. Então você precisa ver essa aula antes de vir para essa, para você chegar aqui já com a noção do que nós vamos nos tratar aqui. Mas beleza, vamos lá. Vamos, como na última aula, tratar primeiramente sobre a fórmula, sobre os elementos da fórmula, como eles funcionam, e depois nós vamos para os exercícios. Tá certo? Vai estar passando aqui a fórmula da equação de dilatação volumétrica, tá certo? Que temos nela variação de volume igual a volume inicial vezes o gama, que é esse símbolozinho aí, vezes variação de temperatura. Como na última aula fizemos uma reprise sobre os elementos de cada um, vamos lá. Variação de temperatura, todo mundo já sabe, já cansou de ouvir, que é TF menos TI, que é temperatura final menos inicial. Isso se na questão apresentar duas temperaturas. Aí você vai precisar saber. Se apresentar uma só e disser que aquela já é a temperatura, então você já coloca esse elemento na fórmula. Temos, logo no primeiro elemento, variação de volume, que nós precisamos falar bem sobre ele, porque variação de volume ou dilatação volumétrica é o que nós vamos achar aqui, já que nós vamos tratar de volume. Volumétrica, volume, tem uma noçãozinha aí do porquê, né, do nome. E também uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, como na superfície era uma área, um elemento bidimensional, na volumétrica, como nós vamos se tratar de volume, que tem 3 dimensões, obviamente será tridimensional. Que isso vai ser muito importante para o nosso gama, tá certo? Que falando sobre ele, na equação superficial, tínhamos o beta. Que o beta tinha uma equação bem pequenininha para achá-lo, que era 2 vezes coeficiente linear, tá certo? E 2 por causa que se tratava de uma superfície bidimensional. E o gama, olha só, ele vai ter 3 vezes o coeficiente linear, já que vai ter uma superfície tridimensional. E como assim, Breno? Como assim tridimensional? Vejam só, se eu tenho volume de algo, vamos pensar em um aquário. Um aquário ele vai ter 3 dimensões. Vejam só, um aquário retangular, por exemplo, ele vai ter sua largura, seu comprimento e sua altura. E nessas dimensões teremos um volume de água, por exemplo, que pode ser volume de qualquer objeto. Então, esse volume possui 3 dimensões: largura, comprimento e altura. E por isso que é tridimensional. Tá certo? Novamente eu peço para que vocês deem uma olhada lá na última aula, porque vai ser muito importante se você não viu. E agora vamos partir para a parte dos exercícios, que é quando nós pegamos essa fórmula e colocamos em prática. Tá certo? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, agora partindo para a segunda parte da nossa aula sobre dilatação volumétrica, né? Vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos fazer 2 exemplos como eu fiz na aula de dilatação superficial. Tudo bem? Eu vou ler aqui e vai estar aparecendo também na tela aí para vocês a questão. Vamos lá. O tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros, ou seja, já frisem aí, 60 litros é o volume inicial. É completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente da dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 10 elevado a menos 3, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Aí é o que nós queremos descobrir. Vamos lá. Refazendo a leitura, o tanque de gasolina de um carro com capacidade para 60 litros, ou seja, o volume inicial é de 60 litros, é completamente cheio a 10 graus Celsius.
ok? Vamos deixar aqui temperatura inicial de 10 graus. E o carro é deixado no estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius, ou seja, TF é igual a 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente da dilatação volumétrica, ou seja o gama igual a 1,1, 10 elevado a menos 3, e considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros. Vamos lá. Ele quer saber a dilatação volumétrica. Ele quer saber a quantidade que vai ser derramada a mais em litros. Então vamos lá. Colocando na fórmula, teremos ΔV igual V inicial, que é 60, vezes o gama, 1,1, vezes 10 elevado a menos 3, vezes. Vamos fazer a fórmula do ΔT, que é TF menos TI. ΔT é igual a 20. Teremos que colocar o 20 aqui. Repetindo na fórmula, teremos que fazer a multiplicação. E fazendo a multiplicação, teremos 6 vezes 2 igual a 12. Repete os dois zeros. 1.200 vezes 1,1. Que multiplicando, 1.320 vezes 10 a menos 3. Vejam só, ΔV será igual a regra de notação científica. O número, ele com coeficiente negativo, a vírgula anda para a esquerda. Então, vamos andar 1, 2, 3. Então, teremos ΔV igual a 1,32 litros. Tá certo? Então, essa foi a variação de volume. Essa foi um exemplo sobre dilatação volumétrica. Vamos para o segundo exemplo, que eu acho que vai ser mais rapidinho. Bom, agora partindo para o exemplo 2, vai também estar aparecendo aí para vocês. Vamos lá. Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, sofreu dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. Calcule o coeficiente da dilatação volumétrica dessa substância. Considere o volume inicial, VI, igual a 500 litros. Vejam só, refazendo a leitura, vamos lá. Uma substância, ao ser submetida a uma variação de temperatura de 80 graus Celsius, ou seja, ele já disse que a variação de temperatura é igual a 80 graus Celsius, então não vai ter nem inicial nem final, ele já disse que a variação é de 80, tá certo? Então, vamos continuar. Sofreu dilatação, aumentando seu volume em 10 litros. Então, a variação de volume, ou seja, a dilatação, foi de quanto? Foi de 10 litros. Calcule o coeficiente da dilatação volumétrica, ou seja, calcule o gama dessa substância. Considere o volume inicial igual a 500 litros. Então vamos lá, vamos colocar tudo na fórmula. Não é tão difícil, é bem de boa de resolver. Vamos lá. Teremos 10 igual a 500 vezes o gama, que não sabemos, vezes o 80. Que fazendo essa multiplicação, teremos, é bem simples. 5 vezes 8, 40. Repete o zero dos números, que são 3. 40.000. Aqui o gama. Esse número, 40.000, vai sair dividindo o 1. Então, teremos gama igual a 10 dividido por 40.000. Não se assustem com o número, é assim mesmo. Gama igual. Fazendo a divisão de 1 para 4.000, 0,00025. Tá certo? Que com esta divisão já teremos o gama. Só que o gama também pode ter outra resposta. Vejam só. Para deixar em notação científica, nós podemos andar quantas casas para a direita aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Porque se nós andarmos 5, 25 não pode ser notação. Então vamos andar 4. A vírgula vai ficar em 2,5 vezes 10
elevado, andamos quantas casas? 4, então elevado a menos 4. Tá certo? Essa foi a aula sobre dilatação volumétrica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estudem muito. E é isso, tá certo? É isso, até a próxima aula. Fui. Qualquer dúvida, tire com seu professor. E também, gente, um aviso que eu quero dar aqui. A gente tá passando por uma quarentena, esse aviso eu não dei no último vídeo, a gente tá passando por essa quarentena, então fique em casa, não saia nem para se encontrar com os amigos, é muito sério, tá certo? Então fique em casa, lavem as mãos, é isso, tchau e até a próxima aula.